Salve, salve, amiguinhos! Tudo beleza com vocês? Pessoal, resolvi aqui trazer para vocês o resumo da live com o Luiz Curado, o campeão da Super Game de 1992. A live que eu fiz deu quase 3 horas, né? 2 horas e 57 minutos, então eu sei que é muita coisa, torna-se até um pouco cansativo de assistir se pegar tudo de uma vez, então eu resolvi fazer um resumo. Ainda assim, o resumo ficou ainda muito extenso, então eu decidi dividir ali para vocês em capítulos. Então assim, né, assistir um capítulo hoje, outro capítulo amanhã e tudo mais, a gente vai lançando ao ponto que for ficar pronto na edição. Espero aí a todos vocês, galera, compartilha, coloca aí pra rapaziada, dá aquele like, porque a live foi sensacional. O Luiz tem cada história para contar. Vocês que assistiram a live aí podem confirmar aí para mim, não ficar apenas nas minhas palavras. Então, fica aí logo o primeiro capítulo para vocês e a gente se vê no próximo capítulo. Valeu? Tchau, tchau! Hey, oh, let's go! Hey, oh, let's go! Contar um pouquinho dessa minha história, né? Que eu acho legal. Eu conheci o videogame quando eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, né? Um belo dia apareceu lá, todo mundo no setor lá onde eu morava começou a comprar o Atari, né? E eu fui na casa de um amigo e eu me lembro que eu conheci o videogame, né? Cheguei lá, um amigo nosso lá, o Chico, pessoal que tá assistindo aí, né? Ele tava na casa dele com o videogame lá e tava com o Mr. Postman. Quando eu bati o olho naquele videogame, eu fiquei encantado. Eu falei, gente, mas que coisa fantástica, mas que... Foi assim, uma paixão à primeira vista, né? Meu irmão também viu, adorou aquilo ali. E naquele mesmo Natal, o meu pai pegou e comprou de presente pra gente um Atari, né? Gente, foi meu sonho. Foi meu sonho, eu me lembro ali de abrir aquele videogame e jogar ali com meu pai, minha mãe, Bob's Going Home. Foi o jogo que ele comprou, claro, a gente era criança, né? 7, 8 anos de idade, tudo e tal. E ele comprou aquele cartucho Bob's Going Home. Eu me lembro de eu jogando ali com a minha mãe. Minha mãe, ela pegava pra jogar o Bob's Going Home, né? Gente, ela só ria, ela não conseguia mover o controle. Ela botava o bonequinho pro lado e o bonequinho ia na primeira plantinha. Mãe, pula, ela ai, na plantinha. Quando ela pulava a plantinha, era na água, né? Mas o Atari era um videogame assim fantástico. Todos os meninos do setor tinham um Atari. E eu me lembro, né? Ó, agora vem a nostalgia e eu acredito que muitos de vocês aí que estão assistindo também passaram por isso. A gente guardava as nossos cartuchos de Atari, que a gente chamava fitas de Atari, não era isso, Van Clay? E era interessante que naquela época os meninos eles pegavam e colocavam os cartuchos ali, tudo em caixinhas, né? De sapato e saía para trocar fitas lá no meu setor. Era muito legal e eu posso dizer assim que eu fiz muitas amizades ali, inclusive no meu setor, desse jeito. Uma caixinha de sapato debaixo do braço, né? Às vezes eu batia a campainha ali de um menino que eu não conhecia, abria a porta e falava, você tem Atari? Tem. Vamos trocar fita? Vamos, né? Então essa foi essa época que remete até à infância, né? Do Atari, né? Eu adorava o Atari e eu jogava aquilo ali, a gente jogava os jogos assim 1000 vezes e não enjoava, né? Eu me lembro que um dos meus jogos favoritos no Atari era o Berserk. E um dia eu joguei tanto o Berserk que os robozinhos atiravam e aquele negócio, né? O tiro naquela velocidade. E de repente eu passei de uma fase e o robozinho não atirava mais. Eu falei, mas que é isso que aconteceu aqui, né? Passei outra fase e o robô já tava atirando devagar. Então quer dizer, cheguei até no final do jogo e reinicia de novo, né? O clássico zerar. É o clássico zerar. Zerado o jogo e nem sabia. O jogo não tinha fim, aí começava de novo, né?
Aí eu acho que logo passou um tempinho, o Atari e tudo e tal, aí apareceu o Master System, apareceu o Nintendo ali, mas até ali onde eu morava, em Goiânia, o que o pessoal mais tinha era o Master System. O pessoal não era tanto assim do Nintendo, né? E como que eu conheci o Master System, né? Eu tinha um amigo lá, onde eu morava, lá em Goiânia, lá no setor Jaó, e a mãe dele não deixava ele jogar videogame durante a semana. E aí, um dia ele chegou lá na aula pra mim, eu me lembro disso. Ó, Luiz, eu tô aqui com um videogame aqui na minha mochila, o meu Master System e tal. Vamos jogar lá na sua casa depois da aula? A mãe dele não deixava ele jogar, né? Ali durante a semana. Aí o que ele fez? Ele trouxe na mochila e falou assim, vamos lá na sua casa jogar, né? Aí eu falei, vamos, eu não conhecia o Master System, né? Aí ele foi lá em casa, a gente ligou o videogame e tudo, e foi o primeiro jogo que eu vi no Master System. Alex Kidd em Miracle World. Eu falo que até hoje, assim, quando eu penso no Master System, o jogo que me vem na lembrança é o Alex Kidd. Não tem jeito. Eu acho que foi, na minha opinião, acho que foi, se não foi o melhor, um dos melhores jogos do Master System, né? Foi o Alex Kidd em Miracle World. Então, tinha os programas e era muito interessante que naquela época, até a Tectoy, ela tinha um negócio que você mandava carta lá pra eles, né? Aí falava assim, meu nome é Luiz e tal, né? Tenho tantos anos. E a Tectoy, ela mandava pra você cartinhas lá, assim, falando dos jogos, dos lançamentos e tudo. Era muito legal, muito interessante aquela época. Nessa época que começou a aparecer o Master System, na verdade, começou mais na época do Mega Drive, começou a aparecer aquelas revistas, né? Ação Games, a Super Game e tudo tal. Eu colecionava, eu tinha a Super Game, Ação Games, a número 1, tudo, eu colecionava aquilo tudo, né? Mas acabou que eu deixei entulhado em casa e tudo. Eu gostava de videogame, mas eu nunca fui assim colecionador, né? O Van Clay é colecionador. Então essas revistas estavam praticamente entulhadas lá na casa do meu pai, né? E o que eu fiz? Eu decidi dar de presente pro meu amigo Van Clay, que é um colecionador, né? Então assim, e a gente pegava, era interessante que nessa época também não existia internet, né? Então a gente já tá até falando um pouquinho mais do campeonato, né? Mas os campeonatos eram interessantes porque você tinha que bater foto do seu recorde para mandar para a revista, olha só. E você pegava máquina, não existia máquina digital, aquelas máquinas na mão. Gente, mas eu passei cada dificuldade, eu me lembro, eu treinava com o meu irmão ali, né? E tudo, e a gente lutava ali, a hora que pegava o recorde, estava ali na televisão, batia, corria lá para revelar. O cara queimava o filme, vocês acreditam? Isso aconteceu com a gente, o cara queimou o filme com recorde na época dos campeonatos, a gente teve que fazer de novo, né? E não só isso, eu vou contar daqui a pouco, tinha os meninos do setor, que também tava todo mundo enlouquecido com o campeonato, sabia que a gente tava batendo recorde, eles iam lá na caixa de relógio da gente, os caras desligavam o relógio para acabar a luz, porque o cara sabia que a gente tava batendo recorde lá para mandar pra revista. Então assim, muitas histórias, né? Esse foi o primeiro campeonato que eu participei, né? Foi da Ação Games, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da história dele, né? Esse eu fiquei em segundo lugar. O da Super Game mesmo, quer dizer, eu tirei o primeiro lugar. Esse tem 28 anos, mas quando a gente volta no tempo, mas parece que volta aquela emoção todinha, né? Não é simplesmente falar assim, você chegou ali, foi lá no campeonato, ganhou. Não, teve toda uma história antes, né? E essa história que eu queria contar pra vocês, né? Então lá na época do Atari, eu já gostava demais de videogame. E eu gostava de chegar e jogar o jogo e jogar até o fim, passar tudo quanto é fases. Pegar o Hero, eu queria passar de todas as fases, eu queria chegar no final do jogo, né? É engraçado, desde aquela época o videogame já me desafiava. E eu me lembro que quando eu era criança, com o Atari, uma tia minha, né, ela virou pra mim e me falou assim, nossa Luiz, mas você gosta mesmo do videogame, né, que eu vejo você jogando aí e tal, né?
E eu falei, gosto. Mas o que você mais gosta no videogame? E eu falei pra ela, o que eu mais gosto no videogame é essa mágica que existe nele. Essa capacidade que ele tem de, de criar um mundo, de ter uma inteligência ali dentro, e uma inteligência capaz de desafiar a sua inteligência, né? Eu me lembro que eu falei isso pra essa minha tia quando eu era criança. Eu falei, tia, o que mais me intriga, o que mais me chama a atenção no videogame é isso aí. Como é que alguém criou um mundo e colocou dentro de um cartucho? Como é que alguém criou uma inteligência e colocou ali dentro? E essa inteligência desafia a minha inteligência e algumas vezes é até mais inteligente do que eu. Hoje eu falo, eu dou aula também, eu sou professor universitário, né? E na área acadêmica eu publiquei até alguns artigos e tudo na área de inteligência artificial. Mas de onde veio isso? De onde nasceu? Do videogame. Dessa paixão lá de quando eu era criança. Lá de quando eu era criança e essa tia me perguntou, Luiz, o que te fascina no videogame? E eu falei, essa inteligência que desafia a gente, que existe ali, né, dentro de um cartucho. Vamos voltar lá naquele meu amigo lá, Estevão, que lá na escola, lá, ele levava o videogame na mochila e a gente começou a jogar. E aí eu me lembro que um dia lá de tarde, o meu pai olhou lá assim e falou assim, que é isso? Que videogame que é esse que vocês estão jogando aí? É o Atari? Eu falei, não, pai. Esse aqui é outro videogame, olha só, esse é o Master System. É bem diferente do Atari, olha só. Repara o som dele, olha a quantidade de cores. Esse é um videogame aqui de 8-bit e tal. Quer dizer, eu fiz todo um lobby do videogame pro meu pai, né? Ele olhou e falou assim, mostra, que legal. E ele sentou e ficou assistindo ali, né? Ele, poxa, que legal, que videogame bonito também e tal, né? E eu me lembro até hoje, né? Que um dia meu pai me chamou para ir no shopping, eu, meu irmão, né? Vocês vão tomar um sorvete lá no shopping, lá em Goiânia, no shopping Flamboyant. E a gente foi lá nas lojas americanas, né? A gente entrou lá e ele pegou e perguntou qual que é o videogame que você estava jogando aquele dia, né? Tinha uma prateleira grandona lá assim e tal. Contei aquele ali, ó pai, Master System. Aí ele foi lá, chamou o vendedor, conversou com o vendedor, falou quanto que tá? E aí ele comprou o meu Master System nesse dia. E ainda falou, pega um joguinho ali e tal, né? Eu só pude pegar um joguinho de 1 mega, né? Que era o mais baratinho, peguei o Shoplifter, né? Mas assim, uma coisa que realmente eu me lembro muito é que assim, não foi assim uma coisa que meu pai podia simplesmente comprar aquele videogame e dar de presente pra gente, como, toma aqui esse brinquedinho. Não, era um videogame caro. E a gente não era assim uma família que tinha assim dinheiro assim, né, pra poder comprar coisas caras e tudo, né? Eu costumo dizer também que lá no meu setor, enquanto, por exemplo, praticamente todo mundo tinha um videocassete dentro de casa, a gente não tinha. Por quê? Porque assim, meu pai não tinha condições de comprar um videocassete na época pra gente, né? Comprar um videogame, então foi uma coisa que ele fez, ali assim, porque ele sabia que a gente queria muito, eu e meu irmão. Então, isso é uma coisa que eu sempre trago comigo, né? Que não só nesse momento do Master System, mas no momento dos campeonatos, durante toda a minha vida, meus pais assim, sempre me apoiaram muito em tudo que eu fiz, né? Então, nesse dia, a gente comprou o Master System, né? Agora eu vou contar uma história interessante, né? Pra você saber também. A gente era criança na época, né? E o Atari já não tava tão assim na moda e tudo, né? E é claro, a gente não só jogava videogame, a gente fazia outras coisas também. Então lá em casa a gente criava uns preazinhos. Queria prear, porquinho da Índia, a gente chamava de prear, né? E o Atari, olha só que coisa interessante. Os cartuchos mais antigos lá, a gente nem jogava, comecei a trocar meus cartuchos de Atari por prear. Tinha um menino lá no setor que criava prear. Falou assim, não, toma, você quer trocar comigo? Você me dá um prear, eu te dou um cartucho de Atari. Vamos trocar. Eu fui trocando cartucho por prear. Teve uma vez que eu cheguei a um cartucho lá assim, era um cartucho ruim até, era do Atari, era basquete, futebol, sei lá, era 4 jogos lá e tudo. Aí eu cheguei no menino lá, o menino falou assim,
Não, esse aí eu troco por essa preá que ela tá barriguda. Então eu troquei o cartucho de quadro numa preá que tava barriguda. A gente era lá do setor Jaó. A turminha do videogame, ele concentrava no Jaó. A gente, aí na época que apareceu o Mega Drive, Super Nintendo, a gente já ia lá na Game Mania, depois a gente ia lá na Games Club, várias locadoras foram aparecendo ali, né? E aí um belo dia apareceu o Mega Drive, né? E uma tia minha queria comprar um Mega Drive para as minhas primas por causa do Mickey, que minhas primas adoravam o Mickey e tudo, e me pediu uma ajuda. Falou assim, você me ajuda a ir lá comprar o Mega Drive? Eu falei, vamos lá, tal, né? E aí eu sei que eu fui lá com a minha mãe, ali assim, e aí minha tia comprou um Mega Drive, né? Na época era um Mega Drive daqueles japonês, né? Não existia aquele negócio. O Mega Drive da Tectoy e tal. Não tinha. Você importava lá do Paraguai, né? Aquilo ali. E aí ela comprou. Aí minha mãe pegou e, de repente, do nada, comprou pra mim também um Mega Drive. Eu fiquei até surpreso, né? Falei assim, mas espera aí, eu nem pedi nem nada, né? E aí a gente já tava com 3 videogames em casa. Era um Atari, um Master System e o Mega Drive, né? Minha mãe, vocês vão ver aí também no vídeo lá da Super Game, ela, na hora do campeonato, ela aparece lá chorando, me abraçando, e, nossa, aos prantos, né? Desse jeito, minha mãe sempre foi assim, sempre foi muito emotiva, sempre me apoiou em tudo, mas sempre também foi muito chorona, né? Mãe, se estiver assistindo aí, um beijo, tá? Eu vou trazer uma história interessante pra vocês, né? Nessa época, aonde eu já estava com o Mega Drive, né? Eu era amigo do Márcio Lenin, que participou também do campeonato da Super Game. Ele ficou em 3º lugar lá no campeonato da Super Game. Vocês vão ver, eu vou contar. Era uma turminha assim que todo mundo meio que se conhecia, o pessoal jogava e o pessoal era fera no negócio, né? E o Márcio, olha só, ele tinha um Nintendo. Um belo dia ele chegou lá em casa e falou assim, olha, tem uma locadora, a Videogamia, ficava na Praça Cívica lá em Goiânia, tá fazendo um campeonato lá de Nintendo, o campeonato é do Bart Simpson e tal. Eu nem me lembro o que era o prêmio, mas o Márcio, ele foi lá, disputou esse campeonato lá e ganhou. Eu não me lembro o que era o prêmio, mas eu acho que foi o primeiro campeonato que se ouviu falar em Goiânia. Foi esse aí que o Márcio foi lá e participou e ganhou. E aí o que aconteceu? Passou um tempinho e aí apareceu quem? Super Mario World, exatamente. Foi quando apareceu o Super Nintendo. E a Videogamia decidiu fazer um novo campeonato. E o prêmio desse campeonato era o quê? Um Super Nintendo. Um Super Famicom. Corrigindo, tá? Bom, eu não preciso nem dizer, né, que eu tava enlouquecido e queria aquele videogame, eu e meu irmão. Só que, horas, meu pai virou pra gente e falou, olha, você já tem um Atari, você já tem um Master System, você já tem um Mega Drive, vocês já estão parecendo com o Van Clay, com uma coleção de videogame em casa. Não vou comprar outro videogame pra vocês, já tem videogame demais em casa. Não, pai, mas o Super Nintendo é isso, é aquilo, é Sega, é Nintendo. Não dá. Não tem condições. E aí, eu e meu irmão, a gente olhou aquilo ali e falou assim, a gente tem que ganhar esse videogame. Nós vamos ganhar esse videogame. E foi aquele campeonato que se falava em Goiânia inteiro, o pessoal de Goiânia que está assistindo daquela época deve lembrar disso aí, todo mundo só falava desse campeonato e tal. Você tinha que jogar o Sonic e levar o videogame quem zerasse o Sonic 1 do Mega Drive mais rápido, né? Legal, eu e meu irmão, vamos ganhar esse videogame. A gente pegou, treinou até não poder mais. Eu imaginei que no dia do campeonato, os meninos iam estar lá tudo assim gritando, vai perder, vai morrer, morreu.
né? A gente sabe que isso acontecia, né? Ainda mais menino, né? E tudo. Claro, era aquele bullying ali para fazer o outro ali perder para você poder ganhar o campeonato, né? Eu previ isso. E eu e meu irmão, a gente treinava, eu botava a TV no máximo volume para jogar o Sonic. Depois que eu treinei as minhas jogadas e eu já sabia, ali assim, passava rápido das fases, eu colocava a televisão no máximo volume, eu ficava feito um maluco com aquele som aqui, ó, o ouvido chega a zunir, né? Mas por quê? Na verdade eu tava me treinando ali pra quando eu chegasse no dia do campeonato e os meninos virassem, vai morrer, ó, não tô nem ouvindo. Eu treinei com a televisão no máximo volume, eu vou jogar do meu jeito, né? O que aconteceu? No dia desse campeonato de videogamia, tinha duas televisões, sentou eu em uma, meu irmão na outra televisão, né? E fomos os dois jogar. E a gente começamos a jogar. E começou o Sonic lá, você olhava pra televisão e fazia assim, ó, o Sonic pulando, os meninos, caramba, mas os dois jogam igualzinho, né? A gente jogava igualzinho, eu e meu irmão ali. E a gente combinou, a gente ia ganhar aquele videogame, a gente queria. E olha só que legal, sabe quem é que tava ganhando esse campeonato nesse dia? Vou mostrar pra vocês aqui. Quem tava ganhando o campeonato nesse dia? José Guilherme, o campeão na categoria Mega Drive, lá no campeonato da Super Game. Olha que mundo pequeno, olha que mundo pequeno. O Zé Guilherme, ele tinha chegado no final do Sonic 1 em 30 minutos. Eu e meu irmão fomos jogar. Eu não ganhei esse campeonato, não ganhei, mas meu irmão ganhou. Meu irmão ficou em primeiro lugar. Ele zerou o Sonic em 27 minutos, eu zerei em 28. Meu irmão ganhou o Super Famicom nesse campeonato goiano. Eu fiquei em segundo lugar e ganhei o The Revenge of Shinobi do Mega Drive. Fantástico, prêmio maravilhoso. E aí a gente voltou com o videogame lá pra casa naquele dia, né? Não preciso nem dizer que minha mãe tava lá, é lógico, assistindo o campeonato, chorou até não poder mais, abraçou o dono da locadora, que era o Abel, a Meire, o pessoal de Goiânia deve lembrar, se lembrar da videogamia, deve se lembrar do Abel e da Meire, né? Olha, foi assim uma coisa incrível aquele campeonato, tá? E se eu pudesse, assim, encontrar o Abel e a Meire hoje, eu agradeceria de coração por esse campeonato, pelo que eles fizeram ali assim, pelo que eles criaram no coração daquelas crianças ali assim. Aquela emoção de disputar um campeonato, de ganhar um videogame. Gente, isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Então, nesse dia, a gente ganhou. A gente ganhou. Foi meu irmão que ganhou. Mas o interessante é que aí a gente começou a ficar conhecido em Goiânia, eu e meu irmão. E o pessoal falava assim, a gente chegava nas locadoras e eles falavam assim, os irmãos do videogame, né? E tudo. E aí começou aquele boom das locadoras de videogame em Goiânia, o pessoal alugando cartucho, aí começou a abrir várias locadoras, aí apareceu a Games Club, que foi uma grande locadora lá de Goiânia, apareceu uma outra chamada a Game Mania, lá no setor oeste, né? E aí decidiram fazer um campeonato goiano, um campeonato que todas as locadoras juntaram lá e ia fazer esse campeonato lá no shopping lá de Goiânia, né? Pois fizeram esse campeonato, eu fui lá, joguei esse campeonato e o campeonato goiano eu ganhei. Fiquei em primeiro lugar nesse campeonato goiano. O prêmio era uma viagem para São Paulo para assistir a Fórmula 1. Só que assim, não tinha direito a acompanhante. Aí eu falei assim, olha, eu prefiro vender isso. Eu peguei esse dinheiro, guardei ele. E aí, alguns anos depois, no campeonato lá da Super Game, quando eu fui lá para os Estados Unidos, com esse dinheiro eu comprei um Sega CD, né? Mas esse campeonato, também quem que estava lá disputando esse campeonato goiano? José Guilherme, encontrei ele lá de novo, era o meu nêmesis. O cara, ele ficou, ele também
Quer dizer, no campeonato da videogamia, ele ficou em terceiro lugar. Então, meu irmão ganhou, eu fiquei em segundo, Zé Guilherme ficou em terceiro lugar. Nesse campeonato goiano, eu não tô lembrado, mas eu acho que ele ficou em segundo lugar também, né? Mas o Zé Guilherme também estava sempre ali nesse meio, né? E o interessante é que, assim, não era só os meninos que estavam disputando esse campeonato, né? Nessa época tinha uma locadora de videogame lá, que era a Games Club, e o dono da Games Club, que era o Eudes lá, né? Ele já era adulto também, tudo tal. Tava lá disputando também com os meninos lá, né? Então foi uma coisa legal, movimentou Goiânia e tudo tal, e o videogame entrou naquele negócio, né? Então foi mais ou menos nessa época que tava das locadoras, começou a falar dos campeonatos e tudo tal, e apareceu então o campeonato da Ação Games, né? E o campeonato da Ação Games começou com Ação Games Revista, né? Falou, olha, vocês têm aqui, tem esses jogos, né? Tinha um jogo lá de Super Nintendo, tinha um jogo de Mega Drive, tinha um jogo de Master System, tinha um jogo de Nintendo. Você tinha que escolher qualquer um desses jogos ali, bater uma foto, e se você tivesse a pontuação, você se classificaria, né? Ia lá disputar o campeonato, a final em São Paulo, né? E na época, tudo bem, eu tinha o Super Nintendo, eu tinha o Super Nintendo, não, eu tinha o Super Famicom, né? Eu tinha o Mega Drive também, mas o jogo que mais me chamou a atenção foi o quê? Do Master System. Porque o jogo do Master System era o Space Harrier. E o Space Harrier era um jogo assim que eu amava, gostava demais daquele jogo. E o Space Harrier era o seguinte, tinha um determinado lugar do jogo aonde, se você ficasse lá e não matasse o chefe ali assim, você podia ficar lá acumulando pontos, né? E eu falei assim, é aqui, dá pra fazer a pontuação máxima nesse lugar. Chamei meu irmão e falei assim, vamos jogar junto? Vamos treinar. Fomos ali, jogando ali e tal. Gente, mas o Space Harrier tinha um negócio assim que dava nos nervos, que era o seguinte, a pontuação era, acho que era máxima era 99.999.900 alguma coisa, só que os pontos iam girando, né? O que acontecia? Quando ele chegava naquele 999 e girava, zerava a pontuação. Então o que aconteceu? Para tentar bater a foto para a revista, a gente estava jogando e chegava ali, tava, por exemplo, eu jogando, meu irmão lá no pause, eu dá um pause, pá, a hora que dava o pause, já tinha zerado, né? Aí o que a gente fez? A gente jogando, aí fomos lá, conseguimos bater uma foto, legal, batemos uma foto, né? E tudo, beleza, vamos jogar de novo. Vamos lá, jogamos de novo, batemos outra foto, né? E tudo, mandamos. Eu e meu irmão mandamos ali, né? E tudo. E olha que legal. Tanto eu quanto meu irmão, a gente se classificou na categoria Master System. E nós fomos disputar o campeonato da Ação Games lá em São Paulo. Olha que legal. Vocês podem ver aqui, o campeonato da Ação Games, ele foi o primeiro campeonato brasileiro que se teve de videogame, né? Esse campeonato, ele foi o pessoal aqui, vocês podem ver, né? Tem essa revista aqui, eu tô com ela aqui também, depois eu mostro pra vocês, eu vou pedir pro Vanguard depois disponibilizar o link, né? Foram classificadas 12 pessoas, ou seja, 3 em cada categoria, né? E tudo. O que aconteceu? Na semifinal iam 3 pessoas dos 12 para disputar a final, né? Ninguém sabia qual que era o jogo. Então a gente foi lá para disputar, para jogar ali assim, Master System, Mega Drive, Super Nintendo e Nintendo, né? E a pontuação somava, né? E os jogos, ninguém sabia qual que era. Chegamos lá, o pessoal botou os jogos lá, nós jogamos, né? Eu me lembro que o jogo do Super Nintendo era o Super Adventure Island.
Eu acho que era isso mesmo, né? Ninguém tinha jogado o jogo. E o interessante é que ninguém conhecia os jogos. Então o campeonato ele foi desse jeito, né? Ninguém sabia qual era o jogo da final. Então a gente foi lá disputar o campeonato lá em São Paulo, lá no Play Center, né? E ninguém sabia qual que seriam os jogos. Só que assim, não foi muito legal a maneira de computar os pontos. Porque assim, o jogo que escolheram pro Super Nintendo, você fazia muito mais pontos do que, por exemplo, o jogo do Nintendo. O joguinho do Nintendo, você fazia poucos pontos. Do Master também, né? Eu acho que o Master escolheram o Strider, se eu não me engano, né? O Mega foi o Juju. Tóquio. Tóquio, exato. Então, assim, eu sei que no final, o que aconteceu, né? Meu irmão, ele ficou em quarto lugar, né? E não foi pra final. E eu fui pra final, e na final eu peguei e fiquei em segundo lugar. Quem ganhou o campeonato foi o Cláudio Tomé, ó, paulista, aí, ó. Vamos dar um mérito aí, né? Ó, representando. Isso, olha só. E inclusive, ó, o que acontece? O Cláudio, eu achei até legal, eu achei muito interessante, porque ele era o seguinte: do pessoal que estava disputando o campeonato, ele era ele era um dos mais velhos ali. Só que ele era entregador de pizza, ele não tinha videogame em casa, ele jogava numa locadora, ele não tinha nem televisão para jogar. E o prêmio desse campeonato era o quê? Era uma televisão, não me lembro se era 21 polegadas, eu acho que era 21 polegadas na época, era a maior que tinha, né? E era um Super Nintendo também. E eu já tinha um Super Nintendo, já tinha televisão em casa, né, e tudo. Então, mas olha, o Cláudio realmente, ele jogou bem e ele mereceu. Ele foi o campeão. Ele foi o campeão porque ele mereceu, ele jogou bem e ele merecia aquele videogame. Foi top o campeonato, né? Mas assim, eu fiquei em segundo lugar. E no fundo, a gente guarda aquela coisinha de assim, eu não queria assim ganhar aquele campeonato pelo prêmio. Eu queria ganhar aquele campeonato pelo título, entendeu? E pra você ver como é que a vida e a vida dá várias voltas e dá oportunidades pra gente, né? Que passou um tempinho, veio aí o campeonato da Super Game, né? Deixa eu pegar aqui, inclusive. E da Super Game, você se classificava, você podia se classificar na categoria Master System ou na categoria Mega Drive, né? E aí o que aconteceu? Eram vários meses para classificar várias pessoas, né? Então todo mês eles falavam assim, ó, o jogo desse mês que você tem que bater a foto para mandar é esse, né? E aí nos 4 meses eu tava ali tentando mandar, né? Primeiro mês mandei, não consegui me classificar, né? Quando deu o segundo mês, olha que surpresa, gente. Olha que surpresa. Deixa eu ver essa revista aqui. Saiu a lista, ó, olha só. Saiu a lista de vencedores da segunda fase, no segundo mês. Eu tava na escola, né? Eu voltava para casa de ônibus e nesse dia, por incrível que pareça, olha que legal. A minha mãe foi me buscar na escola e eu estranhei, mãe, você veio me buscar? O que aconteceu, tal? O que eu fiz? E ela tava com essa revista na mão. E ela abriu essa revista, mas ela mostra aqui quem classificou nesse segundo mês. Cadê? Gente. Ah, aqui. Olha só, gente. Olha que coisa fantástica. Aqui estão os heróis da segunda etapa. E olha só. Vocês vão ver meu nome aqui, ó. Categoria Master. Tá aqui. Tá lá. Classifiquei. Gente, isso foi, pra mim, foi como aquela história, sabe? Quando você sente assim e fala, poxa, parece que eu tô tendo uma segunda chance aqui, né? Aquele negócio do primeiro campeonato e tudo e tal, né?
ficou comigo, né? Outra coisa que eu queria mostrar também, olha só. E aí, olha quem classificou na categoria Mega no mesmo mês. Olha lá.